Então, mas, por exemplo, se ele quer o ganho de peso, ele quer animais mais pesados para ele poder abater. Esse é o negócio dele, ele vai vender boi. Ele precisa utilizar, e ele vai utilizar, no caso, só um touro que é melhorador para ganho de peso? Ou ele deve observar outras coisas? O que eu quero dizer é o seguinte, ele vai focar em um critério e daí ele segue isso, ou o que mais que ele precisa ver para conseguir maior eficiência no abate dos bois, por exemplo, que é o negócio dele? Correto. Depende do sistema de produção que ele tem. Se ele tem um ciclo completo dentro da fazenda, isto é, se ele faz cria, recria, engorda, ele tem que se preocupar com todos os segmentos. Ele vai ter que se preocupar com a reposição do rebanho dele, porque ele tem fêmeas dentro do rebanho produzindo o bezerro que futuramente vai virar o boi dele de abate. Então, se ele tem fêmeas em produção, ele tem que se preocupar com a reprodução dessas fêmeas. Ele vai ter que se preocupar com a habilidade materna dessas fêmeas. E também vai ter que se preocupar com os aspectos de peso e carcaça dos machos. Então, o ciclo completo acaba você envolvendo todos os critérios de seleção disponível. Tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho dentro da nossa área, que seria você delinear um projeto de melhoramento para um criador que quer produzir tourinhos. Aí certo? seriam quais os critérios para quem quer produzir tourinho? Que de uma certa forma também são aplicáveis dentro de um rebanho comercial. Você vai ver que as coisas se interagem muito e que não diferencia. Porque quando nós pensamos em touros melhoradores, nós estamos pensando em touros que futuramente servirão um rebanho comercial. E esse rebanho comercial vai produzir o boi que vai para abate. Então, quando nós pensamos em touros, nós estamos pensando em toda a cadeia. Não certo? É aquele touro é bom e ele está lá para cumprir o papel dele. Ele tem que passar isso para toda a cadeia. Para toda a cadeia. Se o nosso foco de um rebanho comercial ou o foco da pecuária de corte, o que é? É o boi. É o boi. Para produzir carne. É carne na panela. É carne na panela. E quem que nós estamos atingindo? Os consumidores, né? Consumidor. Você, eu, que comemos carne. E nós temos que produzir carne com o quê? Com qualidade, igual eu já falei. Porque nós esquecemos o que a pecuária brasileira está buscando. Além da produção agora e da eficiência, uma carne de melhor qualidade também, já que correto. A gente exporta bem, somos os maiores exportadores do mundo ainda, né, Roberto? Correto. Por isso que nós temos que pensar no final da cadeia, Renata. Nós não podemos simplesmente falar que nós estamos produzindo touros e matrizes e esquecendo que nós temos que ver os aspectos de reprodução, a habilidade materna dessas fêmeas a pasto. Nós não podemos esquecer da qualidade da carcaça que nós estamos pondo no frigorífico. Mas fala assim, mas nós estamos produzindo touro? Estamos, mas esses touros produzirão bois a pasto. Então, a gente voltando na seleção, porque a gente sempre, né, vê os grandes selecionadores da raça Nelore, que selecionam há mais de 50 anos, né, tem um belo trabalho, mas o pequeno produtor, o médio produtor, né, que faz a produção no país, a produção de carne no país, eles também são selecionadores. Com certeza. Né? Selecionam animais para o frigorífico, para a carne, são selecionadores também, Roberto. São selecionadores, porque aquilo que eu falei, a seleção nada é mais do que escolha. Você vai fazer escolha e vai decidir quem são os animais que ficarão dentro do seu rebanho, que serão as vacas ou as matrizes e os touros que te gerarão os produtos, os futuros produtos que serão os futuros bois que serão abatidos. Então, eu queria, assim, colocar alguns critérios. Vamos colocar os critérios, que é para quem faz a seleção tem que ter objetivos e critérios. A gente falou dos objetivos e a gente se dispersou na hora dos critérios. Quais os critérios, então? Porque, na verdade, todo o rebanho, quando você delinea um trabalho de melhoramento dentro de um rebanho, você tem objetivos e critérios próprios. Tá? Então, eu queria ressaltar alguns critérios que eu considero básicos para todos os rebanhos. O primeiro dele é o critério reprodutivo.
nós muitas vezes pensamos em animais pesados, em fêmeas que são boas mães, ou numa carcaça boa, e esquecemos do princípio de todo o trabalho que é a reprodução. O impacto da reprodução é muito grande dentro de um rebanho. Se nós escolhemos uma base 100, vamos supor que nós temos um rebanho com 100 matrizes. Se você tem um índice de fertilidade no teu rebanho de 80%, não desconsiderando taxa de mortalidade, taxa de nascimento, para ficar fácil no nosso cálculo, nós teríamos 80 bezerros nascidos por ano. Se você derruba esse índice de fertilidade para 65%, você tem 65 bezerros por ano. Se você tem 100 matrizes e você está tendo um índice de fertilidade de 80, todo ano você teria que repor 20 fêmeas matrizes no lugar daquelas 20 que você está excluindo, porque 80 ficaram prenhas, 20 não. Então você tem que descartar, que também depois nós vamos definir o que é descarte, descartar 20 animais. Se você produziu 80, teoricamente 40 são machos e 40 são fêmeas. Então você tem 40 fêmeas, onde você vai precisar somente de 20 para fazer a reposição do seu rebanho. Então você teria um excedente de 20 fêmeas dentro da sua fazenda. Então, o que te possibilita de você escolher as melhores 20 fêmeas da sua produção para ser a reposição. E as outras 20 você estaria disponibilizando à venda. E como é que ele escolhe essas 20 entre 40? Vamos chegar lá. Deixa eu só mostrar o impacto da reprodução. Então, se você tem um índice mais baixo, como eu falei, de 65%, o que te acontece? Você vai ter que repor 35 fêmeas do teu rebanho. Só que se você está repondo, você está produzindo somente 65 bezerros, você não conseguiu produzir a necessidade da sua reposição. E, além do mais, você não aplicou nenhuma pressão de seleção nas suas fêmeas. O que você produziu, você teve que incorporar. Boa ou ruim? Boa ou ruim. Se você fizer qualquer pressão de seleção nas bezerras que você está produzindo, você não consegue fazer a sua reposição. Então, a reprodução é o primeiro passo de tudo. Nós temos que cuidar dentro de um rebanho para que as nossas fêmeas sejam bem manejadas, sejam selecionadas ao longo dos anos para serem férteis e dar uma resposta, ter um índice de fertilidade compatível com a necessidade do rebanho. Por isso que o primeiro critério é o reprodutivo. E nós temos hoje alguns caminhos que te facilitam muito essa seleção. A estação de monta. A estação de monta é uma ferramenta muito prática dentro do rebanho. Porque se você definiu o período da estação de monta, seja ele 90 ou 120 dias dentro de um rebanho, você terminou, você sabe quem está prenha e quem está vazia. É uma ferramenta simples de seleção. Você não precisa ficar tirando o relatório do plantel para ver intervalo entre parto, para ver eficiência reprodutiva. Está ali, é visível. Você sabe quem são as suas fêmeas mais férteis, são aquelas que conceberam no começo da estação de monta, e aquelas que não vão conceber. Você sabe quem são as subférteis e a infértil. Ainda tem a chance, né, de colocar mais uma vez para poder ser emprenhada. Se não der, aí vai o descarte. Mas daqui a pouco a gente termina a reprodução, porque tem pergunta de casa